Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto fundamental, sabe? O Evangelho de Lucas. Oi. Sim, um evangelho riquíssimo em detalhes e humanidade. Isso. A nossa base aqui são alguns trechos de uma análise chamada O Evangelho de Lucas, o Salvador Compassivo. E o nosso objetivo hoje é tentar entender melhor quem foi esse Lucas, né? Por que ele escreveu, o que tem de tão especial na narrativa dele e qual a imagem de Jesus que ele passa pra gente. Vamos tentar descobrir por que ele ficou conhecido como o Evangelho da Compaixão, dos detalhes históricos. Da inclusão também, né? Exato, da inclusão. E tem um ponto curioso para começar. O Lucas, ele mesmo, não foi testemunha ocular. Ele não estava lá com Jesus andando com ele. Uhum. Era médico, né? E parece que foi um investigador bem minucioso, entrevistou gente para poder escrever. Isso já é uma perspectiva diferente, não acha? Com certeza. Já começa de um jeito bem particular. Certo, então vamos tentar desembrulhar isso. Se ele não viu Jesus pessoalmente, como é que ele conseguiu escrever algo que todo mundo considera tão preciso, tão vivo? Quem era esse tal médico amado? Olha, essa pergunta é chave e leva direto para o método dele. A fonte que a gente está usando identifica ele como esse médico amado que Paulo menciona lá em Colossenses, né? E ele era um companheiro fiel de Paulo nas viagens. Como você disse, ele não fazia parte daquele círculo mais íntimo de Jesus. O método dele, que ele mesmo descreve logo no comecinho do Evangelho, ali nos primeiros versículos do capítulo 1, foi de uma diligência notável para a época. Ele fala que investigou tudo cuidadosamente, desde o início, e que se baseou no que contaram as testemunhas oculares e ministros da palavra. Quer dizer, ele basicamente agiu como um historiador ou até um jornalista investigativo, sabe? Coletando e organizando os relatos. Nossa, imagina o trabalho que deu. Lidar com memórias, talvez histórias diferentes circulando. Exato. O próprio fato dele dizer que precisou fazer uma investigação cuidadosa e apresentar um relato ordenado sugere isso, né? Que talvez tivessem muitas versões correndo e nem todas tão certinhas. E ele dedica o trabalho a um tal de Teófilo. Esse nome significa amigo de Deus. A gente não sabe quem era exatamente. Talvez uma autoridade romana, alguém que bancou o projeto, ou só alguém importante querendo se aprofundar na fé. Interessante. O objetivo claro dele era dar para esse Teófilo, e para nós também por tabela, uma plena certeza sobre o que ele tinha aprendido. Essa preocupação com a ordem, com a precisão, é uma marca dele desde o início. Fascinante essa abordagem quase acadêmica, né? Num texto de fé. E qual é o fio condutor dessa história toda tão bem pesquisada? O material que a gente viu fala muito da humanidade de Jesus e de uma mensagem de salvação para todo mundo. Exatamente. Se tem um tema que pulsa ali em Lucas, é esse. A salvação é para todos, sem exceção, e Jesus é profundamente humano, de carne e osso. Lucas mostra isso o tempo todo. A boa notícia não era só para o povo judeu. Era para judeu, para gentil, que são os não-judeus, para rico, para pobre, homem e mulher. E ele dá uma atenção especial para quem era deixado de lado pela sociedade. Ah, isso é muito forte nele. É. Ele pinta Jesus como o salvador de toda a humanidade, sabe? Não só de um grupinho. E o interessante é como a própria estrutura do livro ajuda a passar essa mensagem. Não é só o que ele conta, mas como ele organiza a história. Falando em estrutura, a análise divide o livro em partes, né? Começa com a infância, o nascimento de Jesus. Parece que Lucas dá uma atenção especial aí. Sim, os 2 primeiros capítulos são demais nesse sentido. É Lucas quem dá mais detalhes sobre a concepção, o nascimento, a infância de Jesus. Nenhum outro evangelista faz isso com tanta riqueza. A gente tem lá os anúncios do anjo Gabriel, não só para Maria, mas para o Zacarias também sobre o João Batista. Tem aqueles cânticos lindos, né? O Magnificat, que é o louvor da Maria. Lindo mesmo. Celebrando Deus que olha para os humildes. E o Benedictus, a profecia do Zacarias. Ele detalha o nascimento em Belém, na manjedoura, a visita dos pastores, que eram gente simples, meio à margem, mas os primeiros a saberem. É verdade, os pastores. E ainda tem aquela história única de Jesus com 12 anos lá no templo, conversando com os doutores da lei, já mostrando uma sabedoria fora do comum. E por que tantos detalhes assim tão humanos? Então, essa inclusão de detalhes tão terrenos, a gravidez, o parto simples, a admiração dos pais, até perder o menino em Jerusalém por um tempo, é fundamental para o projeto dele.
Ele quer mostrar desde o começo, olha, Jesus foi gente como a gente. Nasceu, cresceu, sentiu, aprendeu. Não era um tipo de fantasma divino, sabe? Era Deus entrando na nossa história de verdade. Essa humanidade desde o berço é um ponto bem marcante mesmo. E depois, como ele mostra a preparação para o ministério? Aí avançando um pouco, capítulos 3 e 4 mais ou menos, entra a figura do João Batista, né? O precursor preparando o caminho lá no deserto. Lucas conta o batismo de Jesus pelo João e depois a tentação no deserto, onde Jesus recusa o poder fácil. Mas talvez o ponto mais diferente, cheio de significado teológico ali, seja a genealogia de Jesus que Lucas apresenta. Assim, a análise que a gente leu diz que é diferente da de Mateus. Por que isso é importante? É crucial. Enquanto Mateus liga Jesus até Abrão, o pai do povo judeu, para mostrar que ele é o Messias prometido para Israel, Lucas faz algo bem mais radical. Ele vai traçando a linha até Adão, e depois, implicitamente, Filho de Deus. Fazendo isso, Lucas está dando um recado poderoso. Jesus não é salvador só dos judeus, descendentes de Abraão. Ele é salvador de toda a humanidade que descende de Adão. Nossa, que diferente. Ele é tipo um novo Adão, o começo de uma nova humanidade. Pensa, num mundo de linhagem e etnia definiam tudo, quem pertencia, quem tinha acesso a Deus. Lucas está explodindo essas barreiras logo de cara. É uma afirmação de que é para todo mundo, escrita na própria árvore genealógica de Jesus. Que perspectiva impactante. Essa ligação com Adão realmente abre o leque. E imagino que isso apareça na prática, no ministério dele na Galileia, que a fonte descreve como um período bem ativo, né? Exatamente, essa parte do ministério na Galileia é cheia de vida. Tem ensinamentos, curas, milagres, que mostram não só o poder de Jesus, mas principalmente em Lucas a compaixão dele. Ele não faz milagres só para mostrar força, sabe? Cada coisa parece vir de uma empatia profunda pelo sofrimento. A gente lê sobre curas marcantes, tipo a da mulher com hemorragia crônica, que era excluída social e religiosamente, e é curada só de tocar nele. Lembro dessa história. A libertação de gente possuída por demônios. Milagres sobre a natureza, como a pesca maravilhosa depois de uma noite sem pegar nada, ou acalmar a tempestade. E tem momentos de pura compaixão, como quando ele ressuscita o filho único da viúva de Naim. Lucas faz questão de dizer que Jesus teve compaixão dela antes de fazer o milagre. A multiplicação dos pães também está lá mostrando a preocupação dele com a necessidade básica do povo. O poder a serviço do amor, então. Isso. Em Lucas, o poder está sempre ligado ao amor, a restaurar a dignidade das pessoas. Ele toca quem ninguém tocava, vê quem era invisível, ouve quem não tinha voz. Essa compaixão na prática fica bem clara. Aí, a narrativa entra numa sessão longa, a viagem para Jerusalém. O material que a gente viu diz que essa parte tem muitas parábolas que só Lucas conta. Quais são e o que elas mostram? Essa narrativa da viagem é uma marca de Lucas. E é onde a gente encontra algumas das histórias mais famosas e fortes de Jesus, sabe? Que moldaram muito a nossa cultura e que só tem aqui. Vamos pensar em algumas. A parábola do bom samaritano. Numa época de briga feia entre judeus e samaritanos, Jesus usa justamente um samaritano como herói para responder quem é o meu próximo. Ele muda tudo. O próximo não é quem é parecido comigo, mas quem precisa de ajuda onde quer que esteja. É uma bomba social e religiosa. Totalmente. A parábola do filho pródigo, ou talvez do pai misericordioso, né? Uma história incrível sobre pecado, arrependimento e o amor absurdo de Deus, que corre para abraçar o filho que volta e ainda tem que lidar com o irmão mais velho todo certinho que não entende a graça. Essa é clássica. A do rico e Lázaro, um conto bem duro sobre como as coisas se invertem na eternidade e um alerta contra a indiferença dos ricos com os pobres que estão ali, na porta deles. Uau! E a do fariseu e o publicano no templo, uma lição de humildade. O religioso cheio de si é rejeitado e o cobrador de impostos, que era visto como traidor e pecador, mas reconhece a própria miséria, esse sim sai justificado. Que conjunto de histórias, hein? Pois é, se a gente junta essas histórias, o padrão em Lucas fica muito claro. Elas sempre colocam a misericórdia acima do julgamento, o arrependimento acima da autoconfiança, a humildade acima do orgulho. E, o mais importante, elas mostram um Deus que se inclina para os perdidos, para os excluídos, para os desprezados, samaritanos, publicanos, pobres, pecadores.
O reino de Deus, nessas parábolas de Lucas, vira as nossas hierarquias de cabeça para baixo. Essas parábolas são mesmo muito poderosas, mostram um lado bem provocador de Jesus. Aí chegamos no clímax em Jerusalém. Entrada triunfal, purificação do templo, os últimos ensinos e a paixão, né? O sofrimento e a morte. Como Lucas mostra esses momentos finais? Mesmo nesse cenário sombrio da paixão, a lente de Lucas continua focada na compaixão e no perdão de Jesus. Ele conta a entrada festiva em Jerusalém, a limpeza do templo, os debates tensos com as autoridades. Mas é na hora da prisão, do julgamento, da crucificação, que a perspectiva única dele brilha mais forte. Por exemplo, só Lucas registra Jesus lá na cruz, no meio da dor, orando por quem o estava matando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É o auge do amor e da misericórdia no momento de maior injustiça. Impressionante. E tem mais. Só Lucas conta aquele diálogo comovente de Jesus com um dos ladrões crucificados ao lado dele. Um zomba, mas o outro reconhece que Jesus é inocente e pede para ser lembrado no reino. E a resposta de Jesus é imediata, cheia de graça. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que forte isso. Mostra que a salvação está ali, disponível até o último suspiro, até para o cara mais marginalizado e condenado. São esses detalhes que pintam um retrato inesquecível de Jesus, compassivo até o fim. Essa imagem de perdão e acolhimento na cruz é realmente marcante. E o final triunfante, claro, é a ressurreição. Sim, o capítulo final é a celebração da vitória sobre a morte, né? A base da fé cristã. Lucas descreve as mulheres descobrindo o túmulo vazio e olha que interessante, ele dá um papel de destaque para as mulheres como primeiras testemunhas, o que era bem significativo para a cultura da época. É verdade. Ele conta as aparições de Jesus para os discípulos que estavam com medo, confusos, e nos dá uma das histórias pós-ressurreição mais bonitas e cheias de teologia. O encontro de Jesus com 2 discípulos na estrada para Emaús. A história de Emaús é muito conhecida. Qual a importância dela aqui? É muito significativa porque mostra Jesus, sem ser reconhecido no início, andando com eles e explicando como toda a Escritura, o Antigo Testamento, apontava para ele, para o sofrimento dele e para a glória que viria depois. É tipo uma chave para ler a Víndia toda, conectando a história de Israel com Jesus. E ele só o reconhece na hora de partir o pão, um gesto que lembra a ceia. O Evangelho termina com as últimas instruções de Jesus, a promessa de mandar o Espírito Santo e a ascensão dele aos céus. Isso já faz a ponte direta para o segundo livro dele. O livro de Atos. Exato. Atos e os Apóstolos, que contam o nascimento da Igreja e como ela se espalhou com a força do Espírito Santo. Recapitulando, então, se a gente fosse destacar os traços que realmente definem o Evangelho de Lucas, quais seriam os principais, de acordo com a análise que a gente viu? Olha, dá para resumir as ênfases de Lucas em alguns pontos principais. Primeiro, a humanidade plena de Jesus. Ele usa muito o título Filho do Homem, dá detalhes do nascimento, crescimento, das emoções, tudo para mostrar que Jesus foi humano de verdade, como nós, só não pecou. Certo. Segundo, a compaixão universal e o foco nos marginalizados. Talvez essa seja a marca mais forte dele. Uma atenção clara o tempo todo para os pobres, que ele chama de bem-aventurados, para as mulheres, que participam ativamente, para os samaritanos, mostrados de forma positiva, para os pecadores e publicanos, que são acolhidos, para os doentes. Lucas deixa muito claro, o Evangelho é para todo mundo, especialmente para quem a sociedade descarta. Fundamental isso. Terceiro, a riqueza das parábolas exclusivas. Histórias como o Bom Samaritano, Filho Pródigo, Rico e Lázaro, são joias que só tem aqui, com lições inesquecíveis sobre o reino de Deus, misericórdia, perdão, justiça social. E quarto, a ênfase na oração e na ação do Espírito Santo. Lucas mostra Jesus orando muito, especialmente em momentos-chave, antes de escolher os apóstolos, no batismo, na transfiguração, no Getsêmani, como um modelo de dependência do Pai. E o Espírito Santo aparece mais forte em Lucas, preparando o leitor para o papel central que o Espírito vai ter em Atos, capacitando a igreja. Considerando tudo isso, qual seria então a mensagem central, a grande lição que Lucas quer deixar para Teófilo e para a gente hoje?
O que fica? A mensagem que ecoa forte em Lucas é a de um Deus que é apaixonado pela gente, que entra na nossa história, se importa com os detalhes da nossa vida e tem um coração que transborda de compaixão, principalmente por quem sofre e é esquecido. Ele nos apresenta um Salvador que não fica esperando, mas que veio ativamente buscar e salvar o que se havia perdido. É o próprio Lucas que resume isso naquela frase de Jesus em 19:10. Buscar e salvar o perdido. Exato. É uma mensagem radicalmente inclusiva, que traz uma esperança enorme. A salvação, a misericórdia, o amor de Deus não são para poucos, são um presente para qualquer um. Não importa origem, status social, gênero, passado. Os temas da alegria quando alguém se arrepende, da inversão de valores, os últimos serão primeiros, da necessidade de usar o dinheiro com justiça e compaixão, o chamado para a gente imitar a misericórdia de Deus, tudo isso está no Evangelho inteiro. É um convite constante para a gente ver o mundo e as pessoas com os olhos compassivos de Jesus. Foi uma exploração muito rica dessa visão tão particular e humana que Lucas nos dá de Jesus e da missão dele. Um relato que consegue equilibrar o detalhe histórico com uma profundidade espiritual imensa. Sem dúvida. É um retrato com muitas facetas, né? Que revela Jesus como esse Salvador compassivo, com os pés bem fincados na nossa experiência humana, mas com uma missão que abraça o universo todo. Um médico que não só viu a doença humana, mas trouxe a cura. Exato. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão final. Pensando nessa dedicação toda de Lucas à investigação cuidadosa, a checar testemunhos, a fazer um relato ordenado para alguém como Teófilo, que talvez fosse uma pessoa instruída, quem sabe até meio cética. O que essa abordagem metódica, quase histórica, nos diz sobre como o cristianismo lá no comecinho via a relação entre fé e razão? Será que desde o início já existia essa ideia de que a fé não só não tem medo da investigação, da busca pela verdade dos fatos, mas que pode até ser fortalecida por ela? Interessante. Que a história e o espírito não são inimigos, mas talvez parceiros na revelação de Deus. Fica aí algo para a gente continuar pensando.